Introdução. A verdade oculta por trás das imagens simbólicas. Você já leu o livro do Apocalipse e se perguntou o que significam aquelas imagens tão misteriosas? O dragão vermelho com 7 cabeças, a besta que emerge do mar, o número 666, o cálice da ira de Deus, os 4 cavaleiros do fim dos tempos? Seriam profecias literais sobre o fim do mundo? Ou estariam ali mensagens espirituais ocultas, esperando para serem compreendidas por aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir? O Apocalipse, escrito pelo apóstolo João na ilha de Patmos, é mais do que uma narrativa sobre catástrofes. É uma revelação, palavra que em grego significa precisamente desvelar, tirar o véu. Por trás de cada símbolo existe uma verdade espiritual profunda. O livro foi escrito para encorajar os cristãos perseguidos de sua época, mas suas mensagens ecoam até hoje, falando a cada geração sobre perseverança, fé, justiça e o triunfo final de Deus sobre o mal. Muitos leem o Apocalipse com medo. Mas e se ao invés de terror, ele estivesse nos oferecendo esperança? E se os trovões, terremotos e trombetas não fossem apenas sinais de destruição, mas convites para despertar a consciência e retornar ao que é eterno? Você já se perguntou o que a besta realmente representa? Ou quem são os 144 mil selados? E mais importante, qual é o papel de Jesus nesse grandioso cenário cósmico? Será que estamos vivendo, de alguma forma, um pequeno apocalipse pessoal em nossas vidas? E você, o que faria se soubesse que estamos mais próximos do que nunca da realização dessas profecias? Ao longo desta análise, vamos explorar juntos as camadas ocultas do Apocalipse, compreender o verdadeiro significado da segunda vinda de Cristo e refletir sobre a batalha final não como fim, mas como um novo começo. Está preparado para essa jornada? A segunda vinda de Jesus não é destruição, é triunfo. Quando você ouve falar sobre a segunda vinda de Jesus, qual é a primeira imagem que vem à sua mente? Um céu se abrindo em chamas? Julgamento severo? Multidões apavoradas correndo sem rumo? Muitas pessoas cresceram com a ideia de que o retorno de Cristo será um momento de destruição global, caos e punição. No entanto, o livro do Apocalipse nos revela uma verdade muito mais profunda e surpreendente. A segunda vinda de Jesus não será um ato de destruição, mas sim um triunfo glorioso do bem sobre o mal. Em Apocalipse 19, João descreve uma cena majestosa. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Essa figura poderosa é Jesus Cristo, agora revelado não mais como Cordeiro Manso, mas como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vem, não com ódio, mas com justiça. Sua presença marca o fim do sofrimento, da mentira e da opressão. Você já imaginou um mundo onde a verdade finalmente vence? Onde os humildes são exaltados, os injustiçados são restaurados e o amor reina soberano? É isso que representa a volta de Cristo, o cumprimento da promessa de redenção e a restauração da criação de Deus. Para os que permanecem fiéis, a segunda vinda não é motivo de medo, mas de alegria. É o reencontro com o Salvador. É o momento em que todas as lágrimas serão enxugadas, onde o mal será derrotado de forma definitiva e onde a luz dissipará para sempre as trevas. E aqui está a grande pergunta: estamos vivendo como aqueles que esperam com esperança ou como aqueles que fogem com medo? Porque o Apocalipse deixa claro: Jesus voltará como Rei e cada coração será revelado. Essa visão de Cristo triunfante também nos desafia a olhar para o presente com novos olhos. Se ele virá para restaurar a justiça, então como podemos viver hoje de forma justa? Se ele trará paz eterna, como podemos ser pacificadores agora? Se ele reinará com amor,
como podemos amar melhor os outros neste exato momento. A segunda vinda de Jesus não é apenas um evento escatológico distante, é uma chamada urgente para alinhar nossas vidas com a verdade do reino de Deus. Você está preparado para recebê-lo não com temor, mas com júbilo? Está disposto a viver como alguém que anseia pela chegada do Rei? Lembre-se, ele virá, não para destruir, mas para completar a obra de salvação que começou na cruz. E para os que o aguardam com fé, será o dia mais glorioso da história da humanidade. Lặng yên trong giấc mơ, nghe tiếng gọi từ bầu trời. Hòa trong 2. A batalha final. Armagedon. Não é entre nações, mas espiritual. Quando se fala de Armagedon, a imagem que muitas vezes surge é a de uma guerra apocalíptica entre superpotências. Tanques, bombas nucleares, céus em chamas e civilizações inteiras sendo aniquiladas. Mas será que é realmente isso que o livro do Apocalipse quer nos mostrar? Será que a batalha final descrita em Apocalipse 16:16 é apenas um conflito físico entre exércitos humanos? Ou será que há algo mais profundo acontecendo por trás dessa simbologia? O nome Armagedon aparece apenas uma vez nas Escrituras, mas carrega um peso imenso. Trata-se de um campo de batalha simbólico, o lugar onde as forças do mal se reúnem para tentar, em vão, derrotar o plano de Deus. No entanto, a Bíblia nos mostra que essa batalha não será vencida com espadas, balas ou mísseis, mas com a palavra de Deus. É a última tentativa das trevas de resistir à luz e, como em todas as histórias verdadeiras, a luz vence. Mas aqui está uma pergunta importante para você refletir. Essa batalha já começou dentro de você? Sim, porque Armagedon não é apenas um evento no futuro distante. Ele se manifesta todos os dias, silenciosamente, nas decisões que tomamos, nos pensamentos que cultivamos, nos valores que seguimos. A verdadeira guerra está acontecendo no campo espiritual, dentro do coração humano. Quando escolhemos a verdade em vez da mentira, o perdão em vez do ódio, a fé em vez do medo, estamos lutando nas trincheiras da guerra espiritual. E quando escolhemos o orgulho, a corrupção, a indiferença e a ganância, alimentamos as forças que se opõem ao reino de Deus. A batalha final, portanto, é muito mais pessoal do que imaginamos. Não espere ver Armagedon nas manchetes dos jornais. Talvez ele esteja acontecendo agora mesmo na sua alma, enquanto você lê estas palavras. Você está lutando por qual lado? Está permitindo que a luz de Cristo transforme seus pensamentos, atitudes e relações? Ou está aceitando as sombras da conformidade, da apatia e da frieza espiritual? Em Apocalipse 19, Jesus é descrito como aquele que vence com a espada que sai da sua boca, um símbolo claro do poder da palavra. Isso nos ensina que, no fim, não será a força física que prevalecerá, mas a verdade. E aqui está a esperança. Aqueles que estiverem ao lado de Cristo não lutarão sozinhos. Ele já venceu. A batalha está decidida. Resta a nós escolher se lutaremos com ele ou contra ele. Armagedon não será o fim do mundo. Será o fim da mentira, o fim da injustiça e o início de um reino inabalável. Três. Lições sobre perseverança em meio à tribulação. O que sustenta uma pessoa em tempos de dor, perseguição ou solidão? Quando tudo parece desmoronar ao nosso redor, a saúde falha, os relacionamentos se rompem, a fé é desafiada, o que nos impede de desistir? No livro do Apocalipse, há uma resposta poderosa e simples: a perseverança dos santos. Em Apocalipse 2:10, Jesus diz à igreja de Esmirna: "Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida." Essa promessa é mais do que poesia espiritual, é um chamado à resistência interior. Em um mundo cada vez mais confuso, onde valores são relativizados e a fé é frequentemente ridicularizada,
O Apocalipse nos lembra que perseverar é um ato de coragem e adoração. Mas por que perseverar se as circunstâncias só pioram? A resposta está na própria estrutura do Apocalipse. Antes da glória, há sofrimento. Antes da vitória, há batalha. Antes da coroa, há cruz. As 7 cartas às igrejas nos capítulos 2 e 3 mostram que cada comunidade enfrentava desafios únicos, heresias, frieza espiritual, perseguições brutais, mas todas receberam a mesma exortação: permaneçam firmes. Talvez hoje você esteja enfrentando a sua própria tribulação, uma crise pessoal, dúvidas sobre o futuro, medo sobre o que virá. Talvez você se pergunte: Deus está vendo? Ele se importa? O Apocalipse responde com um grito firme do céu: sim, Ele vê, e sim, Ele recompensa. A perseverança não é passividade, é escolher permanecer fiel quando tudo ao nosso redor diz para desistir. É continuar amando quando somos feridos, é manter a esperança quando tudo parece perdido, é orar mesmo quando Deus parece em silêncio. Você já se perguntou por que o Apocalipse mostra os mártires diante do trono de Deus com vestes brancas e palmas nas mãos? Apocalipse 7, 9 a 14. Porque eles venceram não com espadas, mas com fidelidade. Não com fama, mas com humildade. Eles lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, símbolo máximo da rendição total e da confiança no plano divino. E essa mesma coroa da vida está prometida a você, se não desistir. Portanto, a pergunta é: o que está testando a sua perseverança hoje? E, mais importante, o que você está fazendo para fortalecê-la? A resposta pode estar em voltar à palavra, em se reconectar com a comunidade de fé ou simplesmente em dobrar os joelhos e dizer: Senhor, eu não entendo tudo, mas escolho confiar. O Apocalipse não é apenas sobre o fim do mundo, é sobre vencer o mundo, por meio da fé. E para os que perseveram, há uma recompensa eterna que nenhuma dor pode tirar. O fim não é destruição, mas um novo começo. Quando pensamos no fim do mundo, muitas vezes imaginamos caos, cidades em ruínas, catástrofes naturais e escuridão cobrindo a terra. Filmes e livros alimentam essa visão catastrófica, pintando o fim como algo apocalíptico, no pior sentido. Mas e se o fim, na verdade, fosse apenas o começo? No capítulo 21 do Apocalipse, o apóstolo João compartilha uma das visões mais belas e esperançosas de toda a Bíblia. Vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Em vez de destruição final, João vê renovação total. Não é o colapso da criação, mas a sua redenção. Não é o fim da vida, mas o início de uma vida que nunca mais será corrompida pela dor, pelo pecado ou pela morte. Essa revelação muda tudo. Ela nos mostra que a história da humanidade não está indo em direção a uma escuridão sem saída, mas sim caminhando para um reencontro definitivo com Deus, onde Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Apocalipse 21, 4. Você já parou para imaginar como seria um mundo onde não existe mais sofrimento, onde ninguém sente medo, onde a morte não tem mais domínio? Essa é a promessa. Esse é o final, ou melhor, o recomeço que o Apocalipse oferece aos que permanecem fiéis. E não é um mundo abstrato, etéreo ou sem forma. É descrito como uma cidade real, a Nova Jerusalém, adornada como uma noiva, brilhando com a glória de Deus, onde o próprio Senhor habitará com o seu povo. Por que isso importa agora? Porque a maneira como vemos o fim define a maneira como vivemos o presente. Se acreditamos que tudo está perdido, viveremos em desespero. Mas se confiamos que o plano de Deus termina em restauração, viveremos com propósito, coragem e esperança. O cristão é aquele que não apenas sobrevive ao caos,
mas caminha por ele com os olhos fixos na promessa de renovação. E aqui vai uma pergunta para você refletir. Você está vivendo como alguém que espera o colapso ou como alguém que espera a glória? A diferença entre os dois está na fé. Aqueles que esperam a glória não se desesperam quando vêm as tribulações, porque sabem que o mal não tem a palavra final, Deus tem. E a palavra final dele é novo céu, nova terra, nova vida. O Apocalipse termina com um convite. Vem, Senhor Jesus. E que esse convite seja o nosso clamor diário, não com medo, mas com expectativa alegre de que o melhor ainda está por vir. Cinco. Alerta contra a frieza espiritual e a corrupção moral. No início do livro do Apocalipse, antes mesmo das visões de bestas, selos e juízos, Jesus dirige mensagens diretas às 7 igrejas da Ásia Menor. Cartas pessoais e profundas que revelam algo fundamental. Antes de Deus julgar o mundo, ele examina o coração da sua própria igreja. Essas 7 cartas, Apocalipse capítulos 2 e 3, não são apenas registros históricos. Elas são espelhos espirituais que nos desafiam até hoje. Você já se viu em alguma dessas igrejas? Talvez em Éfeso, que fazia tudo certo, mas havia perdido o primeiro amor? Ou em Laodiceia, que achava estar rica e bem, mas era, nas palavras de Cristo, morna, pobre, cega e nua. A frieza espiritual é um dos maiores perigos da vida cristã moderna. E muitas vezes ela se instala de maneira silenciosa. Não negamos Deus, mas deixamos de buscá-lo com paixão. Continuamos frequentando cultos, mas o coração está longe. Falamos dele, mas deixamos de ouvi-lo. Você já percebeu como é fácil se acomodar espiritualmente? Quando tudo vai bem, nossa oração diminui. Quando temos estabilidade, deixamos de depender de Deus como antes. O problema não é o conforto em si, mas a ilusão de que não precisamos mais de intimidade com o Senhor. É por isso que Jesus diz à igreja de Laodiceia: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Sim, mesmo sendo igreja, é possível deixar Cristo do lado de fora. E quanto à corrupção moral? As cartas também confrontam o pecado tolerado, os falsos ensinos aceitos e o compromisso com o mundo. A igreja em Pérgamo, por exemplo, convivia com doutrinas distorcidas. A de Tiatira permitia a influência de Jezabel, símbolo de imoralidade e manipulação. Hoje, numa cultura que relativiza tudo, quantos valores do mundo já entraram sutilmente em nossos corações e igrejas? O alerta do Apocalipse é claro. Não podemos servir a 2 senhores. Não há espaço para meia fidelidade. Ou somos fiéis a Cristo, ou não somos. Mas, mesmo diante da frieza e da corrupção, o livro traz esperança. Ao que vencer. Essa expressão aparece repetidamente nas cartas. Deus busca vencedores, não perfeitos, mas arrependidos, despertos e dispostos a recomeçar. E a boa notícia é: sempre há tempo para voltar. Sempre há perdão, restauração e renovo para os que reconhecem sua condição e voltam ao primeiro amor. Então, olhe para si hoje. Sua fé está viva ou apenas de aparência? Sua alma está ardente ou morna? O rei está às portas, e ele não busca religiosidade, mas um coração inteiro. lặng yên lắng nghe tiếng ai phán dạy mình. 6. Vigilância e preparação. O fim virá sem aviso. Em Apocalipse 16:15, Jesus declara: Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Essa imagem
a de um ladrão que chega inesperadamente, é repetida várias vezes ao longo do Novo Testamento. Mas por quê? Porque ela nos lembra de uma verdade essencial. A volta de Cristo será súbita, sem aviso, e surpreenderá muitos. Você já pensou sobre isso? E se fosse hoje? E se enquanto você lê estas palavras, os céus se rasgassem e o Filho do Homem aparecesse em glória? Você estaria pronto? A vigilância de que Jesus fala não é paranoia nem medo constante do juízo. É uma postura espiritual ativa. Viver cada dia com o coração limpo, a consciência sensível e os olhos voltados para o alto. É manter a chama da fé acesa mesmo quando o mundo quer apagá-la. É continuar orando, perdoando, amando e esperando mesmo quando tudo parece escuro. Infelizmente, muitos têm se distraído. A correria, os desejos terrenos, as preocupações da vida, tudo isso pode nos anestesiar espiritualmente. Por isso, o chamado de Jesus é urgente. Vigie, prepare-se, desperte. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos o suficiente. Ele virá. E felizes serão aqueles que, ao ouvi-lo bater à porta, já estiverem esperando com as lâmpadas acesas e o coração em paz. Você está vigiando ou dormindo? Conclusão: do medo à esperança. Para muitos, o livro do Apocalipse causa temor. As imagens de juízos, pragas, terremotos e bestas apavoram. Mas a mensagem central do Apocalipse não é destruição, é esperança. Não é o fim da história, mas o começo de uma eternidade redimida. Desde as primeiras páginas até o último versículo, Deus revela que Ele está no controle, mesmo em meio ao caos. Que o mal tem prazo de validade, que a dor não será eterna e que os que perseverarem receberão uma recompensa que nenhum olho jamais viu, nenhum ouvido jamais ouviu. Jesus, o Cordeiro e o Leão, está no centro dessa revelação. Ele venceu, Ele reinará e Ele voltará. A pergunta não é se, mas quando. E mais do que isso, você está pronto para encontrá-lo? Você tem vivido como alguém que espera com fé ou como quem tenta esquecer que há um fim? O Apocalipse nos convida a viver de forma diferente, com propósito, vigilância e alegria. A não perdermos tempo com o que é passageiro, a não colocarmos nossa esperança em governos, riquezas ou estruturas humanas, mas na rocha eterna que nunca falha. Sim, haverá tribulações, mas também haverá vitória. Sim, haverá julgamento, mas também haverá salvação para todos os que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. O fim virá, mas para os que creem, o fim é apenas o começo de tudo o que realmente importa. E assim termina o livro e começa a eternidade. Ora, vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20.